Olá, meu nome é Vilma Bolsoni, estou aqui novamente com vocês para falar sobre os condicionamentos que nos aprisionam e como sair deles. Na nossa videoaula número 4, nós falamos sobre crenças limitantes, que geram programações automáticas a respeito daquilo que nós acreditamos, ou seja, elas moldam a nossa resposta. E hoje nós vamos falar sobre feridas encapsuladas. Imagine um cronograma da nossa vida. Nós crescemos e nos desenvolvemos cronologicamente, mas a linha emocional, ela nem sempre segue, aliás, ela quase nunca segue o mesmo padrão cronológico. Ela vai, vem e para, e regride, e fica estagnada, e fica congelada em determinados pontos de acordo com os eventos que vão marcando a nossa vida. Então imagine que lá naquela primeira infância que nós falamos na outra aula, aconteça um evento que foi traumático. Você tinha 3, 4 anos, não se lembra, e na verdade foi algo que, se analisado com a sua consciência de hoje, não seria traumático. Às vezes sua mãe não pôde estar lá e te dar atenção quando você acordou, porque ela estava tomando banho, porque ela estava atendendo o telefone, porque ela estava desligando a panela na cozinha. E aquele momento de desespero, de abandono, marcou a sua consciência de uma forma que foi muito dura para você. Mas você não tem consciência disso. Nós temos um sistema incrível de defesa, de proteção, que a energia, e agora falando do ponto de vista energético, a energia gerada nesse evento, ela é encapsulada. E você deixa de sentir aquele evento, aquele medo, e você toca a vida, normal. Só que a energia que foi gerada de terror, de pavor, de medo, ela fica encapsulada e fica vibrando. Ou seja, você passa até aquele padrão congelado no tempo. Você não vai lembrar, mas ele vai ressoar com eventos no mundo que remetam ao mesmo tipo de situação. E mais ainda, a vida, na sua sabedoria perfeita, ela vai fazer com que esse evento, que foi mal compreendido pela sua consciência infantil e gerou uma resposta de defesa equivocada, ele vai reapresentar na tentativa de cura muitas vezes na sua vida, com roupas diferentes, com situações diferentes, mas será o mesmo evento que vai causar a mesma reação, até que você perceba que você não precisa reagir daquela forma, você não precisa responder com aquela consciência infantil, que você pode usar a sua consciência adulta. Nós chamamos essa reação com base na sua consciência infantil, numa ferida que está encapsulada, que está congelada no passado, nós chamamos de reação emocional, que na verdade é uma reação exagerada, ela é incoerente com o momento atual, ela é incompatível com o momento atual. Então, como nós dissemos, você reage daquela forma como uma defesa, mas você não precisaria reagir assim. E nós achamos que somos assim. Então, por exemplo, se você se sente excluído ou não compreendido e sua reação, ao invés de conversar e perguntar e procurar entender e procurar se posicionar, se a sua reação for se ofender e se magoar e se isolar, quer dizer, é uma sequência de situações, de respostas que são disparadas automaticamente, sem você ter controle, e você simplesmente fala: mas eu sou assim, eu realmente fico magoado. Algumas pessoas podem até cantar a bola para você e falar: é uma reação infantil. Mas você não percebe assim, você percebe que ela é real, que ela realmente te machuca.
mas pode ter certeza que ela é uma resposta que vibra na mesma frequência da energia que está encapsulada numa ferida que não foi criada agora, foi criada há muito tempo atrás. Ou seja, você está aprisionado numa programação que não corresponde à realidade, à verdade, ao momento atual. Você está preso no tempo de uma forma inconsciente. E a vida, ela vai trazendo situações que acontece a mesma coisa, e outra vez, e você se sente do mesmo jeito, e você vai reagindo do mesmo jeito, até que uma hora você para e fala: por que que eu respondo de forma tão exagerada a esse tipo de evento? Então vamos lá, a gente vai caminhar mais nesse assunto. Essas respostas, como eu disse, elas são programadas para nos defender. Quer dizer, quando algo começa a se configurar na sua experiência, que supostamente te levaria a experimentar a dor, o sofrimento, o medo, o desespero que você já experimentou um dia, então você reage de forma intensa para evitar aquela situação que gerou sofrimento, você entende? Então você imagina como isso pode criar situações, reações, comportamentos completamente inapropriados, exagerados. Na verdade, é impossível ter uma conversa coerente e adulta com uma pessoa que está tendo uma reação emocional, porque ela não está reagindo ao que está acontecendo. Na verdade, ela está reagindo a uma situação muito antiga que ela nem tem consciência. O problema é a programação, é a ferida que está encapsulada e congelada no tempo e que entra em ressonância com o mundo externo e faz com que você dispare uma série de reações para proteção. Ou seja, queridos, a nossa percepção da realidade, ela é individual. Ela está totalmente vinculada às nossas experiências, às nossas histórias, às nossas feridas e ao nosso sistema de proteção e defesa. E nós agimos com base nessa percepção e nessa reação que salta automaticamente, sem que a gente se dê conta. Então, a necessidade que está por trás das reações, ela é uma necessidade infantil. Ela é uma necessidade de atenção, de afeto, de nutrição, de aprovação, de inclusão, de reconhecimento, de validação, que foram muito válidas numa época antiga e não agora. Se você pudesse analisar aqueles fatos com a sua consciência adulta, você teria reações completamente diferentes. E essas necessidades que condicionam nossas respostas, elas estão por trás de todos esses eventos e elas precisam ser descobertas. Então eu vou passar um novo exercício para vocês se auto-observem e encontrem quais são as necessidades que estão por trás das situações que geram sofrimento, que geram desconforto. Esse exercício é muito interessante. Essa autoobservação, ela é muito útil. Ela já começa a surgir efeitos mesmo antes de nós fazermos a reprogramação. Porque o nosso caminho é identificar as necessidades, entender quais são as programações que são disparadas quando a nossa necessidade não é atendida e então criar uma outra programação. O ponto é que ao invés de nós criarmos uma outra programação, a gente procura mudar o mundo para ele atender às nossas necessidades. Mas isso não é viável. Nós não podemos mudar o mundo para que ele satisfaça as nossas necessidades. Não é o mundo que tem que mudar. É a nossa consciência infantil que precisa ser alterada por uma consciência adulta. Então, gente, imagina que é como um caminho da água, né? A água, ela escorre e vai formando uma valeta, uma trilha. E sempre que tiver água, ela vai escorrer pelo mesmo lugar. É muito improvável que a água obedeça porque você quer que ela vá por um outro lugar. Ela vai pelo caminho mais fácil, pelo caminho que ela está acostumado, pelo caminho que você vem fazendo desde muito jovem. E nós não vamos mexer
nesse caminho da água. Nós vamos criar outro. Esse outro vai ser o caminho principal. E nós vamos fazer com que as nossas respostas do mundo peguem esse outro caminho, mais sensato, mais adulto. Então eu vou pedir para você fazer esse exercício. Olha esse formulário. Você pode anotar no seu caderno ou num papel. São 4 colunas. Na primeira, você vai escrever a principal emoção que você sentiu. Então, por exemplo, raiva, medo, vergonha, culpa. Na segunda coluna, você vai escrever o que aconteceu, quer dizer, como você percebeu o fato na sua interpretação, bem curto. Por exemplo, os meus amigos se esqueceram de me convidar para o happy hour. Aí, numa terceira coluna, você vai colocar o que você gostaria que tivesse acontecido. Eu gostaria que eles tivessem me chamado, me ligado, me convidado. E na última, você vai escrever qual a necessidade, em uma palavra. Traduza o que você gostaria que tivesse acontecido em uma necessidade. Inclusão, afeto, pertencer, ser validado, ser visto, ser reconhecido. Escreva em uma palavra qual é a sua necessidade. É isso que nós vamos usar para fazer a reprogramação. É isso que nós vamos usar para começar a programar uma nova estrada para as nossas emoções. Então, até o nosso próximo vídeo.